Bom dia! Está começando o SES Entrevista e o nosso entrevistado de hoje é Tiago Curcio Coelho, um dos maiores especialistas de marketing na web do Brasil. Tiago é analista de negócios, diretor da Brasdev e sócio do portal Cuidar de Idosos. Bom dia, Tiago. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Tiago, gostaria que você definisse para os nossos telespectadores o que é marketing na web. Bom, marketing na web é a forma que você tem hoje de promover alguma coisa. Pode ser um produto, um serviço, pode ser uma empresa. Tem muita gente que utiliza o marketing para divulgar um blog pessoal. Então depende do foco que você quer dar na sua divulgação. Hoje acaba sendo um meio de divulgação muito importante, porque é a forma que os usuários, os possíveis clientes, eles chegam até você. Então, é basicamente isso. O que são sites de busca e como é o seu mecanismo, seu funcionamento? Hoje existem alguns que são muito bacanas. Tem o Google, tem o Bing da Microsoft, tem o Yahoo. Apesar do Google ser o mais utilizado hoje, o mais interessante é que esses sites, até estatisticamente falando, são os maiores responsáveis pelo número de visitas que um website tem. Então, um site otimizado, ele traz muita visita. E isso daí é muito importante, porque o site de busca, ele acaba mostrando o seu negócio, a sua empresa, o seu projeto, o seu trabalho, para o mundo. Como fazer sua empresa aparecer em primeiro em um site de busca? Bom, isso é interessante porque muita gente nos procura perguntando isso. E ninguém tem a fórmula como colocar o meu site em primeiro. Na verdade, é um conjunto de vários fatores que o Google, por exemplo, não revela quais são esses fatores. Mas uma coisa que eles priorizam muito é a produção de conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você produz, os sites começam a linkar para você. Se um site mais famoso linka para você, vamos dar um exemplo, o site da Globo linka para o meu blog pessoal. O site da Globo ele tem muitas visitas. Então, o Google ele tem um mecanismo chamado PageRank, que ele faz um ranqueamento dos sites. Então, ele entende, olha, a Globo linkou para o meu site, é um site que tem muitas visitas, tem milhares de visitantes únicos. Ele fala assim, então esse site ele deve ser importante, porque a Globo ela tem uma audiência muito boa. E se a Globo linka para o meu site, o Google entende que eu estou falando alguma coisa interessante. Se vários outros blogs ou sites menores linkarem para o meu blog, por exemplo, eu já não consigo uma relevância tão significativa quanto se um player que tenha muita audiência linke para o meu site. Interessante. Por que as empresas estão migrando suas verbas da TV e de outros veículos para a web? Bom, na verdade, hoje a web ela complementa a TV, né? Ela não deve vir substituir. E na verdade ela está migrando, destinando uma parte dessa verba, porque ela consegue segmentar muito bem o mercado. Ela consegue fazer uma coisa muito específica para o seu público-alvo. Ela não precisa, por exemplo, fazer uma propaganda a nível nacional, sendo que ela atinge pessoas de uma determinada região ou de um determinado gosto ou preferência. Então ela segmenta muito bem isso daí, e isso é uma vantagem muito, muito legal na internet hoje. Como identificar um público-alvo na internet? Bom, na verdade, o melhor a se fazer hoje é começar a fazer um benchmarking de analisar o seu concorrente, ver o que ele está fazendo, perceber quais estratégias. Estou falando assim, se você for iniciar alguma coisa na web, né? A gente costuma dizer muito aos nossos clientes isso, para começar dessa forma. Então você começa a analisar o que seu concorrente faz. A partir disso você cria um planejamento de comunicação e você começa a fazer alguns prospectos. Você começa a prospectar esses clientes. E aí basta você definir o que é interessante. Você vai partir para uma rede social para conversar ou não. A gente tem um caso muito específico que é o portal Cuidar de Idosos. E hoje o portal Cuidar de Idosos ele tem muitos inputs na web. Então a gente não teve um benchmark exclusivo de alguém que já fazia isso, porque nós somos pioneiros no Brasil com isso. Então a gente começou a colocar alguns inputs nas redes sociais, no Twitter, no Orkut, no Facebook,
e começou a conversar com essas pessoas mesmo. E isso daí o pessoal começou a dar um feedback, começou a dar um retorno, e a gente começou a medir isso. E conforme a gente foi medindo, a gente começou a ver o que dava certo, o que dava errado, em que a gente podia canalizar um pouco melhor nossos esforços, e foi por aí. Vamos para um breve intervalo e em poucos instantes, mais entrevista com Tiago Curcio.